Olá, boa noite, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha a partir de agora. Está começando o Opinião Pernambuco, transmitido pelas rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e pelo canal do YouTube da TVU Recife. A boa notícia chegou no começo de setembro. O PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto do Brasil, cresceu 0,9%. Pode não parecer nada, mas vamos lá. Isso foi no segundo trimestre deste ano, em relação esse aumento em relação aos 3 meses anteriores. Na última quarta-feira, 20, o Copom reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual, de 13,25% para 12,75% ao ano. A decisão foi tomada de maneira unânime pelos 9 membros do comitê. Esse foi o segundo corte consecutivo que levou os juros ao menor nível nos últimos 16 meses. Mas o que significa essa notícia para o bolso do consumidor? A queda de juros tão desejada pelo governo Lula vai realmente acontecer a partir de agora? Enquanto isso, mesmo com a inflação controlada, temos aumento de preço de combustíveis e ainda tem uma tal de taxação de super ricos, olha só. Estes e outros temas da economia brasileira a gente discute agora no Opinião Pernambuco com o professor Luiz Maia, economista, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também com o professor Sandro Prado, economista e professor da Universidade de Pernambuco, da UPE. Senhores, boa noite, sejam muito bem-vindos, né? Agradecer pela paciência, por estarem aqui gastando um pouco do tempo de vocês para discutir essas questões. Vamos levantar aqui a questão para a gente continuar nessa discussão. Vamos lá. Para os consumidores, uma Selic alta implica um maior custo de crédito, tornando o financiamento de bens mais caro. Para as empresas, uma Selic alta representa um maior custo para o financiamento de projetos produtivos, o que tende a reduzir a expansão dos negócios. Para o governo, a Selic alta não permite o aumento do consumo das famílias. Se não interessa a ninguém, por que a Selic ainda está alta? A gente pode começar tentando responder essa pergunta, depois eu vou pontuando outros aspectos para a gente detalhar melhor essa resposta. Mas, em termos gerais, por que tem que ser assim? Bom, boa noite aos colegas, é um prazer estar aqui. Então, amigo, nós temos que reconhecer que essa dose de juros tão elevada na economia brasileira não é natural, né? A primeira coisa é a gente entender que em outros países a gente também tem o governo, o Banco Central, sendo obrigado a subir os juros para tentar conter a inflação. Pouquíssimos países têm uma taxa de juros tão alta no mundo. São países que passam por um processo de desconfiança ou de incerteza muito grande, que acabam observando esse tipo de baixa sensibilidade da inflação a esse remédio amargo. Então, é como se a gente tivesse que usar o remédio que todo mundo usa, mas a gente usa numa dose muito maior e muitas vezes tem que continuar tomando o remédio por mais tempo e sofrendo todos os efeitos colaterais desse remédio. Então, de alguma forma, a economia brasileira realmente tem peculiaridades que fazem com que a gente acabe sofrendo um pouco mais para toda vez que tenta controlar a inflação. O que só reforça essa necessidade de a gente debater, discutir, fazer com que o tema seja mais palpável para quem não domina a economia, que é quase todo mundo, né? E aí, professor, é isso mesmo? Vou até corroborar aí com o Luiz Maia e colocar uma nova questão, né? Nós tivemos em 2022 uma inflação extremamente elevada, vamos colocar aí 10%. E o ano passado também teríamos uma inflação de cerca de 10%. Né? Algumas estratégias utilizadas por Paulo Guedes fez com que ela reduzisse, mas não que era, na verdade, teria que ser reduzida, porque nós teríamos aí os 10%. Nós temos hoje, né, a meta da inflação, que já temos há algum tempo na economia brasileira, que é muito importante, e ela está muito baixa comparativamente, historicamente, que é de 3,5%. Então, você imagina, a gente vem aí do ano de 2022 com uma rebordosa de uma inflação real que seria de 10%, e a gente pretenderia, para estar na meta, ter uma inflação aí de cerca de 3,5%, com no máximo até 4,75%.
Então, o Banco Central, ele não tem assim tantas ferramentas, tantos instrumentos para poder fazer com que a inflação diminua. Um dos instrumentos mais conhecidos, e hoje talvez o mais polêmico, é você aumentar a taxa de juros. Então, toda vez que você aumenta a taxa de juros, você restringe o crédito, você restringe a demanda, e mesmo a demanda já estando fraca, mesmo assim, fica mais fraca ainda, com tendência a uma queda nos preços para segurar a inflação. O que acontece é que quando você citou bem que nós temos aí a taxa de juros real maior do mundo, né, é justamente a diferença da inflação, que hoje está aí numa média desse ano que deve ficar um pouquinho abaixo dos 5%, e a diferença abrupta, né, Maia, para a taxa de juros Selic hoje. Então, essa taxa de juros ela é extremamente restritiva. O que significa isso? Ela é usada para combater a inflação, ao mesmo tempo, ela faz com que o crescimento econômico acabe. Na verdade, quase que fosse aí um negativo crescimento econômico com uma taxa tão elevada. Só que acontece que a economia brasileira é a economia brasileira, né? Ela é totalmente imprevisível. E mesmo com uma taxa de juros extremamente alta, nós vamos ter um crescimento alto esse ano, um crescimento elevado, aí de cerca de 3% ao ano, é o que todo mundo aí vem estimando. Então, mesmo a gente com uma política monetária extremamente restritiva e muito restritiva, nós estamos conseguindo minimamente atravessar esse ano com um crescimento muito grande. Eu estava até conversando com o Maia antes, ele lembrando do crescimento exorbitante que nós tivemos no agronegócios no primeiro semestre, né, foi um desempenho assim espetacular, uma coisa que a gente nunca antes tinha visto. Né? Então, o Brasil está crescendo mesmo com essa taxa extremamente restritiva. E aí, quando o Lula, principalmente, coloca, né, que essa taxa de juros emperra o crescimento, é verdade. Ele não está errado. Mas quando também o presidente do Banco Central fala que ela só pode diminuir de forma homeopática, ele também não está errado. Então, o que nós vislumbramos para o futuro é que a taxa de juros no Brasil ela reduza, mas não vai reduzir em grandes saltos. Né? A estimativa para esse ano, nas duas próximas reuniões do Copom, né, são 8 reuniões anuais, é que elas diminuam aí 0,5% em cada reunião. Quem sabe a gente tem até uma surpresa aí de, na última, talvez 0,75, dependendo aí da inflação, mas eu não acredito, né, Maia? Muito otimista. Muito otimista. Mas a gente vai ter essa redução. Só que ela ainda vai ser uma taxa de juros restritiva? Vai, claro. Né? É isso. O professor Sandro já fez um resumão aí do assunto, boa parte do assunto do debate que a gente quer discutir hoje aqui, do tema que a gente traz para o programa. Mas vamos lá, tentando traduzir em palavras, traduzir em situações, as situações são muito boas para exemplificar para quem está nos ouvindo, para quem não domina o universo da economia, a entender o que são esses termos todos, essas situações todas. Eu elenquei alguns pontos que correspondem ao impacto da Selic em determinados setores, em determinadas circunstâncias da economia. Para a gente tentar, mesmo já citado, mesmo já razoavelmente mencionado pelo professor Sandro, a gente voltar a retomar e tentar explicar de uma maneira ainda mais fácil, ainda mais mastigada. O impacto da Selic, por exemplo, no crédito e na inflação. Vamos começar por isso. Eu tenho 4 pontos separados aqui. Se quiserem levantar outros depois, a gente vai atrás deles. Mas vamos começar por esses 4, esse seria o primeiro. Então, é interessante você segmentar assim, porque, na verdade, o efeito que é esperado pelo Banco Central, cada vez que ele sobe a taxa de juros, ele também é segmentado. Tem canais específicos pelos quais esse remédio vai fazer o efeito. E um deles, você acabou de mencionar, é o crédito. Né? Isso também faz, desculpa interromper, faz a confusão da cabeça de quem tenta entender o processo, porque ele vê várias pessoas comentando coisas que são antagônicas às vezes. Ou pelo menos que não parecem ser a mesma coisa. Então, o crédito, a possibilidade que a gente tem de financiar nossas compras, sejamos nós, o consumidor, que vai comprar uma geladeira, ou seja, um empresário que vai trocar uma máquina, vai, enfim, fazer uma ampliação do seu parque fabril, toda vez a gente precisa ir ao banco e, de alguma forma, antecipar recursos que a gente só vai receber lá na frente quando
tiver com uma maior capacidade de pagamento. Tá, e ao fazer isso, o banco, obviamente, vai cobrar uma taxa de juros. A Selic, que é essa que o governo controla, ela é uma referência para que os bancos fixem esse preço do dinheiro. A Selic, que é essa que o governo controla, mas que quem fixa essa taxa é o Copom, o Banco Central. Exatamente. O Banco Central, ele é uma agência que tem uma espécie de um mandato independente do que o presidente, o ministro da Fazenda queiram. Tanto que o atual presidente foi escolhido por Bolsonaro. Foi indicado por Bolsonaro e aí aprovado no Senado, né? Para determinados cargos na República, você tem a indicação do presidente e aquela pessoa vai ao legislativo, ela passa por uma sabatina, fazem um monte de perguntas, em geral aprovam. É muito raro o Congresso não aprovar uma indicação. Mas essa pessoa, além de ser, né, curiosamente, e pela primeira vez na história, um presidente do Banco Central nomeado pelo presidente anterior, essa é a primeira vez que a gente está passando por essa situação, independente disso, essa pessoa ela tem uma obrigação, um compromisso com a institucionalidade. A ela é dada uma meta e diga assim, o seu instrumento para trabalhar essa meta está aqui, é juros. Existem algumas outras coisinhas que ele até poderia fazer, mas que têm efeito marginal, efeito pequenininho, não vão surtir o mesmo efeito. Então, a ferramenta que ele tem para controlar a inflação é juros. Essa é a Selic, que a gente está falando. A Selic ela vai precificar o piso, aquele valor mais básico que tem para a tomada de crédito na economia. Mas eu e você sabemos, e qualquer empresário no Brasil sabe, que quando a gente entra no banco para tomar um empréstimo, ou quando a gente vai calcular o acréscimo lá que a gente tem no preço da geladeira, quando ela é parcelada, a gente observa que aquela taxa é muito maior do que a Selic. Então, entre a taxa Selic, que é o piso, e essas taxas que a gente observa no dia a dia, que a gente chama de taxas ativas, existe uma diferença. E essa diferença fica no setor bancário. Isso, a gente nem colocou ainda essa diferença do ponto de vista do crédito do cheque especial, do dinheiro que se gasta no cheque especial num financiamento bancário desse tipo de financiamento. Que quando você soma o volume que gerou ali num ano de dívida, é um percentual assombroso que não tem nenhuma inflação que chegue perto, não tem nenhuma Selic que chegue perto. Então nós temos um setor bancário que ele é pouco eficiente. Tem uma parte disso que é aquela velha briga que a gente tem, os banqueiros estão ficando ricos e a nossa economia está pobre. Eu ia corrigir isso, pouco eficiente para quem, né? Para eles não, né? Para a economia em geral, para eles não. Mas existe uma parte da culpa que a gente pode atribuir a um setor bancário que tem pouca concorrência. E existe uma outra parte da culpa que vai decorrer de uma série de outros problemas legais, normativos que a gente tem. Seja como for, a diferença entre o que o governo fixa e aquela que a gente paga no financiamento é muito grande. O resultado é que quando o governo subiu lá a taxa Selic lá para perto de 14%, eu e você começamos a pagar no crédito consignado taxas de 26%, 28%, 30%. Então, era o dobro daquilo que a Selic estava sendo fixada. Para um empresário, talvez que tivesse alguma garantia para tirar o seu empréstimo, ele até conseguia umas taxas um pouco menores, dependendo da reputação que ele tivesse. Mas para o povão, a gente está falando de taxas que frequentemente ultrapassam 50%, 100%, em alguns casos até 300%, 400%. Aí alguém que está nos ouvindo aqui, saído do povão, vira e pergunta, e que sentido tem essa taxa Selic? Que sentido tem aquele percentualzinho que eu estou olhando lá? Se os percentuais que aparecem para mim no meu crédito, na minha capacidade de compra, ou em tantas outras coisas no universo de vida, são tão divergentes. Aquele ali é o parâmetro mínimo, mas ele é tomado como referência. Quando ele sobe, todas as outras taxas sobem. Quando ele cai, como começou a acontecer agora, as outras taxas demoram a cair. Então, assim, para cima, o reajuste é rápido e extremamente potencializado. Quando é para baixo, ele é lento, às vezes retardatário, gasta 5, 6 meses para a gente sentir o efeito. Mas, de toda forma, a gente está começando a ver esses efeitos a partir desse segundo semestre agora. Professor Sandro, quer acrescentar ou posso passar aqui para o câmbio? Eu vou só acrescentar uma questão. Foi divulgado anteontem, na quarta-feira, uma pesquisa do Serasa.
sobre justamente o crédito no Brasil em relação aos consumidores. O brasileiro, ele é totalmente vidrado em parcelar. Ele não tem o hábito, seria o normal, de juntar o dinheiro, de poupar para comprar alguma coisa. É aquela velha história, vou para o supermercado, pode parcelar em quantas? Sem querer interromper seu raciocínio, segura aí, vou só pontuar o seguinte. Por que danado a gente chega numa compra qualquer, numa loja qualquer, e aí eu entrego o cartão, vou passar no cartão de crédito, ou vou pagar no crédito e tal. Vai pagar no crédito, tá certo. Aí ela vai, prepara lá a venda, aí para e diz assim, quer parcelar em quantas? Ou ela está me chamando de pobre, ou ela está se confiando dessa máxima do hábito cotidiano do consumidor, de querer parcelar tudo e tal. É o hábito e é interessante para eles parcelarem na maior quantidade de vezes possível. Porque, na verdade, não é bem a loja, não é o comerciante varejista que está parcelando. É a bandeira de cartão de crédito, é um banco ali que está por trás. A loja ganha alguma coisa com isso? Tem loja porque ela ganha. Estimula, é quase um estímulo. É quase como se fosse uma venda casada. É como se eu falasse assim, ó, você quer comprar esse celular? Pronto, então você vai levar um empréstimo junto. E as pessoas não se dão conta que estão fechando 2 contratos. Isso é um problema crônico no Brasil. E ainda quer uma garantia estendida. Pois então tentam vender já um pacotão. Além de aumentar o preço, eu parcelo mais ainda as coisas. E a gente parcela essa garantia estendida para você em 12 vezes de R$5. É só isso que vai aumentar. Bora, coloca aí. Agora, a razão por que o consumidor brasileiro aceita esse acordo é uma pergunta mais difícil de fazer. A gente não tem uma resposta científica sobre isso, mas existem algumas explicações possíveis. Uma delas é que a gente vem de um processo muito duradouro de inflação, de empobrecimento da sociedade brasileira. Quando a gente olha para a história do Brasil, né, principalmente os 40 últimos anos lá do século XX, a gente viu a inflação saltando de patamares, né? Primeiro era 20%, 50% ao ano, depois chegou a 200%, 400% ao ano, nos piores momentos chegou a 8.000% ao ano. Esse é um processo que não só empobrece as pessoas, mas também tira dessas pessoas a capacidade de tomar decisão financeira. Exatamente. Deseduca. As pessoas passam a ter a sensação de que o dinheiro está na mão, gaste rápido enquanto você ainda pode. Então, a gente ainda guarda sequelas desse longo processo de empobrecimento pela inflação. E a nossa relação com o dinheiro não chegou a um patamar, não teve o avanço que a gente teve, por exemplo, com o controle da inflação. Você está ouvindo a Opinião Pernambuco e acompanhando também pelo canal do YouTube da TV O Recife. A gente está transmitindo pela Rádio Universitária FM, pela Rádio Paulo Freire AM, discutindo economia. Esses aspectos todos que atacam tanto o nosso bolso. Eu vou colocar o tema assim que fica mais fácil da gente entender. Eu levantei uma questão que era a taxa Selic ter caído de 13,25 para 12,75. E o impacto disso, a gente está tentando entender esse impacto de maneira parcelada. O segundo ponto que eu coloco aqui, já que a gente está falando em parcelas, é o impacto disso no câmbio e na expectativa para a economia. É o câmbio que interfere na Selic ou é a Selic que interfere o câmbio? Como é que eu entendo esse ponto? E eu só, para terminar aquele raciocínio, aí é o seguinte, né? Como tem, por exemplo, poucas instituições que oferecem crédito, principalmente quando a gente fala de cartão de crédito, você cobra 400% ao ano, 500, 600, todo mundo pega. Por quê? A porta de entrada para o endividamento e para o inadimplemento no Brasil é o cartão de crédito. Porque hoje ele é utilizado como eu vou parcelar? Põe no cartão. Aquele antigo crediário das Casas Bahia, né, que foi mortalizado aí na música dos Mamonas Assassinas, na verdade é isso. Eu chego lá com o meu cartão de crédito, já tenho um crédito pré-aprovado. Mas quanto que vai ser por ano? Vai ser 500%. Mas eu não estou sabendo nem quanto que vai ser, porque eu não faço essa conta se eu não pagar. Só que a maioria das pessoas acabam não tendo dinheiro para pagar, ficam inadimplentes. Agora o governo federal tem um projeto, né, de uma intervenção do Estado na economia de limitar a taxa anual do cartão de crédito em 100% ao ano. Para ver se acaba. Então, é uma questão polêmica, óbvio, mas é uma das possibilidades que se tem aí dentro do programa Desenrola Brasil,
que é justamente uma tentativa para a recuperação do crédito dessas famílias, de dar aí uma zerada ou uma limpada na quantidade de pessoas endividadas negativadas, que são os inadimplentes. O programa tanto abre uma porta para negociação, como abre também esse limite de endividamento. Então, eu só posso dever durante um ano o máximo do dobro da minha dívida inicial. Só pode me cobrar no máximo o dobro. Isso, porque antes você devia 100, ali no outro ano você estava devendo 500, aí no outro você estava devendo 2.500. Ou seja, em 2 anos sai de 100 para 2.500. Resumindo agora, sairia de 100 para 200, 200 para 400, né? Ou seja, é uma diferença muito grande. E engraçado que nessa pesquisa também foi colocado, e principalmente aqui em Pernambuco, que 50% dos inadimplentes em cartão de crédito é alguém que empresta o cartão de crédito para o outro. Ou seja, o caba já está liso, já gastou tudo, não tem mais cartão, ele consegue ainda o cartão do vizinho, do pai, de um familiar, para gastar parcelado, não consegue pagar, o outro fica endividado e inadimplente. Então, assim, o brasileiro tem essa cultura. Por isso que também é uma diferença exorbitante entre a Selic e os juros bancários cobrados no Brasil. Ok, vamos lá. Eu tenho mais tempo ainda? Tenho mais desse bloco? Tenho mais 5 minutinhos. Ainda posso retomar o ponto do câmbio. Como é que o câmbio interfere nisso ou como é que a Selic interfere no câmbio? Bom, então vamos lá. A gente tem que lembrar o que é taxa de câmbio. Isso. Né? Taxa de câmbio é a cotação da moeda estrangeira. Né? A gente está falando, toda hora escutar o dólar subiu e tal. Hoje em dia, para você comprar dólares, você tem que usar R$5. R$5 e pouquinho, pelo menos a cotação desses últimos dias. Porque a gente tem um pensamento rasteiro ali, rápido, que é achar sempre que o dólar é mais poderoso, então ele que denomina, ele que mandaria na questão, ele que dá a ordem de cima para baixo, ele que define. Será que é isso? Na verdade, ele serve como uma referência mundial. Então, a gente tem outras moedas que poderiam precificar. Eu poderia dizer que esse aparelho aqui custa 400 euros. Eu prefiro dizer que ele custa 600 dólares. Ou, perdão, 600 dólares não. Esse daqui deve estar valendo 200 dólares. Mas, de toda forma, a gente usa aquilo como referência porque é uma moeda estável, um padrão menos sujeito à inflação, como é o real, como é a moeda chinesa, como é a moeda de vários outros países. Existe toda uma polêmica sobre o quanto que os Estados Unidos se beneficiam de o dólar ser a referência mundial, mas isso é uma discussão, enfim, para uma outra conversa. Essa taxa de câmbio, né, o número de reais que você precisa para comprar um dólar, essa é o parâmetro pelo qual a gente faz trocas com o exterior, que a gente vende o nosso milho, o nosso minério de ferro lá fora, e também como a gente compra produtos importados como esse aqui. Né? Uma boa parte dos eletrônicos que a gente compra vem lá de fora e são convertidos em reais antes da gente efetivamente pagar na loja. Porque é fácil imaginar, para quem está nos ouvindo de novo, é que se eu tenho um produto que interessa a alguém lá fora, mas que ele também pode ser vendido no país, ele tem duas relações de preço. Se o dólar está alto, então eu vendo lá fora que ele vai valer muita coisa. Se o real não está valendo muita coisa, não tem interesse para mim vender aqui. Exato. Então eu deixo de vender aqui para vender lá fora e começa a complicar toda a economia. Pronto, imagine que você tivesse lá um estoque de produtos que você vende no exterior. Um estoque, um X números de sacas de milho. Você pode vender aqui no Brasil, pode vender lá fora. Se o dólar sobe, comparativamente ao real, fica mais vantajoso você vender lá. Mas você também vira aqui para dentro e fala assim, posso vender aqui, desde que você esteja disposto a pagar o mesmo valor de lá. E o governo tenta, de alguma maneira, controlar esse vai e vem. O governo tenta evitar mudanças muito repentinas nessa taxa de câmbio. Mas você me permitiu aí o gancho para explicar justamente isso, que quando o dólar sobe, as coisas que a gente compra lá de fora ficam mais caras. Então, isso vai impactar no custo de vida da gente. Alguns são custos que a gente vê todo dia, como é o caso do pãozinho, né? O preço do trigo é todo importado, né? O estoque de trigo que a gente usa vem de fora. E só um detalhe nessa questão, por exemplo, nós tivemos agora um recorde de exportações, né, da balança comercial, ou seja, a diferença entre o que a gente exporta e importa, e justamente uma das coisas que beneficia é a moeda desvalorizada. Ao mesmo tempo, quando a gente está falando aí da vedete no ramo automotivo, que são os carros elétricos, nós devemos aí fechar o ano tendo importado 10 mil carros elétricos. O governo já estuda tributos para essa importação,
porque quer que as montadoras venham para cá. Então, na verdade, se a gente pensar, é bom para o Brasil exportar, mas não é tão bom importar. Isso é uma coisa já secular de muitos anos. Então, também esse câmbio, essa cotação, quando a gente fala assim, pô, podia estar 1 por 1 para eu poder viajar, para eu comprar as coisas baratas, mas às vezes o que é bom para mim, enquanto indivíduo, para a Maia, para você, não é bom para a economia como um todo. E a gente exporta muito mais matéria-prima do que produtos acabados, não é isso? Exato. A gente não agrega valor a boa parte da produção que a gente faz aqui. Então, o minério de ferro vai bruto, o suco de laranja às vezes vai semi-processado, o milho vai em saca, e quando ele chega lá nos países desenvolvidos é que ele é processado, se transforma em um insumo para a indústria. O minério de ferro vai em forma de produto e volta em forma de chapa de aço para a gente fazer o carro, ou volta em forma de carro mesmo para a gente comprar o carro acabado. É verdade. Então, a gente perde essa oportunidade. Pausazinha para o intervalo, a gente está falando das perspectivas econômicas do país. Eu estou aqui recebendo hoje Luiz Maia, economista e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também o professor Sandro Prado, que é economista e professor da UPE. A gente faz uma paradinha rápida, já já a gente volta. Estamos de volta com Opinião Pernambuco, falando das perspectivas econômicas do país, nessa economia brasileira que é tão difícil de entender, e a gente trouxe 2 especialistas para traduzir o economês do mundo todinho, colocar umas situações para ele, essas situações todas que afetam diretamente o bolso da gente, o salário da gente, faz ele encolher, faz a gente se endividar no cartão, traduzir esses termos todos, na verdade, traduzir os termos da economia que refletem em tudo isso que eu estou falando. Eu estou recebendo Luiz Maia, economista e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, também o professor Sandro Prado, economista e professor da UPE. Senhores, a gente tinha, repassando aqui, a gente tinha falado, a gente estava pontuando a Selic, cai de 13,25 para 12,75, e o que é que isso representa? Ainda está uma taxa alta, a gente já concluiu, e isso tem reflexo num monte de situações. Um segundo ponto que eu tinha colocado, a gente falou disso, do impacto da Selic no crédito e na inflação, deixou isso claro. Aí depois o segundo ponto era o câmbio e essa expectativa para a economia, que aí tem algo mais a colocar sobre o câmbio. Vamos lá? Concluir. Tem, é só para concluir que a gente chegou a falar que quando a cotação, né, da moeda estrangeira, se o dólar sai de R$5, vai para 8, comprar coisas lá de fora vai ficar mais cara, então uma parte do custo de vida nosso fica mais elevado. A gente tem mais dificuldade de comprar aparelhos eletrônicos como esse, né? Tá. O governo, quando ele sobe a taxa de juros, ele acaba também impactando essa cotação do dólar. Mas aí é por que meios? Como que isso se dá? Ao elevar a taxa de juros, muitos investidores, especuladores internacionais ficam procurando diferentes países onde aplicar o seu dinheiro. Quando a Selic aqui sobe para 14, um investidor lá da China, lá dos Estados Unidos ou lá da Europa fala assim, opa, eu vou entrar, vou pegar aqueles juros grandes ali e saio antes de acontecer alguma coisa errada. Se a gente vem um volume muito grande de recursos lá de fora tentando entrar, esses caras batem na porta lá do Banco Central e tem que trocar os dólares deles por reais. Então, aqui no Brasil, a quantidade de dólares fica mais abundante e aí a cotação tende a cair. Então, quando o Banco Central sobe a Selic, ele também conta com esse efeito de a cotação do dólar sair de 5, talvez, ir para 4,5. E aí, esse produto que é importado fica um pouquinho mais barato. O pãozinho nosso de cada dia, lá do café da manhã, fica um pouquinho mais barato. Então, isso também acaba sendo um outro canal pelo qual a política de juros reduz a inflação. Ok, o terceiro ponto que a gente tem do impacto da Selic na economia é no que reflete ao mercado de trabalho e nos serviços. Quem se habilita? Bom, vamos lá começar. Um dos problemas hoje crônicos da economia brasileira é o desemprego, né? Eu acho que talvez seja uma das piores coisas que pode acontecer para um ser humano numa sociedade é estar desempregado. Pelo menos a mais perversa, né, desses efeitos econômicos. Perfeitamente. Porque você é desempregado,
dali a um tempo que, se você não consegue emprego, você, teoricamente, passaria fome e sua família também. Obviamente que nós temos aí políticas públicas, como é o caso do Bolsa Família, né? Que hoje temos aí cerca de 21 milhões de famílias que recebem, que são famílias que têm uma renda muito pequena e que são ajudados por esse programa de transferência de renda, então não vem acontecer isso. Mas nós ainda temos, em média no Brasil, uma taxa de desemprego muito grande. Particularmente Pernambuco, o Nordeste como um todo, mas Pernambuco, ele está ali, infelizmente, né, brigando no ranking para sair da última posição. Tem hora que ele consegue ser penúltimo, mas normalmente nós estamos como o estado com o maior índice de desemprego do Brasil. Com índice de desemprego muito elevado, né, muitas pessoas sem esse emprego, isso daí vai fazer com que essas pessoas vão buscar o emprego. Só que, para você gerar emprego, gerar postos de trabalho, tem que ter investimentos. E para o empresário, para o empreendedor investir, primeiro ele tem que acreditar no futuro. Eu invisto hoje, mas eu não estou pensando no hoje. Eu estou pensando no ano que vem, no primeiro semestre, no segundo semestre, como é que vai estar a economia, se eu vou vender para poder ganhar dinheiro. Já que o empresário ele tem fins lucrativos e está correto. Pontuando, esse investimento pode ser pelo governo ou pode ser pelo empresário. O governo investe hoje se amanhã tiver eleição. O empresário investe hoje se amanhã ele tiver lucro. Perfeito. Tanto que os prefeitos, por exemplo, aí estão todos em polvorosa, porque houve uma queda substancial do Fundo de Participação dos Municípios, e esse ano eles não podem reduzir gastos, não podem enxugar a máquina administrativa, porque ano que vem tem eleição. Então, é mais ou menos corroborando, aí, exemplificando o que está acontecendo. Só que aí acontece o seguinte, para você investir, você não pega o seu dinheiro, né, e coloca ele, por exemplo, numa máquina, num caminhão. A gente não imobiliza os empresários. Então, o dinheiro para capital de giro é o dinheiro normalmente dele. Até isso, às vezes, ele pega emprestado. Mas para comprar uma máquina, um galpão, ele vai financiar. Financiamento público. Né? Ele não costuma, não é normal você imobilizar capital. E aí, para isso, você precisa de crédito. Você precisa de crédito barato, com o máximo possível de tempo para pagar e com o máximo possível de tempo para começar a pagar, que é a tal da carência. Eu adoraria comprar uma máquina para pagar em 20 anos e começar a pagar daqui a 2 anos. Não é que isso aconteça hoje no mercado, mas é o que eu gostaria. Com a taxa de juros Selic alta, a tendência é que esses financiamentos também se elevem a taxa de juros. Então, isso inibe que os empresários invistam. A partir do momento que não há investimentos e não há, digamos aí, o crescimento, não há contratação. Não tendo contratação e a gente já estando aí com desemprego estrutural por causa de tecnologia e outras coisas muito grandes, né? Então, implica, e aí tem essa relação de taxa de juros também com a questão do emprego, é um dos pontos. Ou seja, quanto mais alto a taxa de juros, ela vai estar aí contribuindo para o aumento do número de desempregados e vice-versa. É uma das questões. O professor Sandro já avançou até para o próximo ponto, que foi investimento. Eu entendi que ele já entrou nesse ponto também, do efeito da taxa Selic, nos investimentos e tal. Algo mais a acrescentar ou acha que já ficou bem explicado? É porque essas coisas estão encadeadas, né? Na verdade, a gente está selecionando uma por uma aqui. Isso. Mas na hora que a gente sobe a taxa de juros, o crédito fica escasso, né? A taxa de juros que o tomador de empréstimo, seja pessoa física, eu, você, seja a empresa, fica mais caro, mas também as pessoas vão deixar de comprar, né? Se você vai comprar uma geladeira e a taxa de juros está muito alta, você descobre que o número de prestações não é mais 12, agora são 24. E aí você pode pensar 2 vezes, falar assim, bom, eu não quero me endividar para tanto tempo, deixa eu ver se a minha geladeira velha segura lá mais alguns meses, eu vou esperar um pouco. Então, a gente tem um impulso ao consumo, às compras das famílias, um pouco diminuído. E daí é o segundo efeito pelo qual o empresário deixa de investir.
O primeiro, como o Sandro explicava, é que ele vê um custo muito grande naquele financiamento. A taxa de juros para ele financiar a nova máquina está muito elevada. A segunda é a expectativa de que ele não vai vender. Ele vai implantar uma nova máquina, começar a rodar e vai ter o seu produto encalhado. Então, é uma segunda maneira como ele fica desestimulado a fazer investimentos, a contratar mão de obra, a contratar mais trabalhadores. E aí a gente tem esse ciclo negativo, né, de a taxa de juros sendo elevada para combater a inflação, mas acabando provocando também o desemprego. Então, esse é o efeito colateral mais duro, mais socialmente injusto de uma coisa que é necessário fazer. A gente precisa tomar um remédio, mas o impacto é muito duro do ponto de vista social. E como é que a gente coloca, nesse contexto todo de taxa Selic, o gasto do governo? Tá, então, como é que eu faço essa relação do gasto do governo? E que tipo de sinalização o governo pode fazer para, de alguma maneira, acalmar o mercado? Porque o gasto dele deixa o mercado nervoso. Então, como é que fica essa relação e de que maneira o governo pode agir para tranquilizar? Pois é. Então, desde os últimos 50 anos, mais ou menos, talvez menos, uns 30 anos, a gente parou de ter uma espécie de uma farsa aqui na nossa sociedade, que era o governo imprimir moeda. O governo, antigamente, no Brasil, ele rodava uma maquininha, criava dinheiro, e aí ele podia comprar o que ele quisesse. Mal sabíamos todos nós que, quando ele fazia isso, aquela nota de dinheiro que estava de R$50, de R$10 que estava no meu bolso, passava a valer menos, né? Então, era uma maneira de cobrar um imposto de forma disfarçada. Ele imprimia mais moeda, fazia os supostos investimentos, gastos públicos, aparentemente fazia a economia girar, mas a inflação depois revelava essa farsa no empobrecimento nosso. Então, o nosso salário, na hora de chegar lá no supermercado, comprava menos. Tinha um apresentador de televisão, o Faustão, fazia até uma brincadeira dizendo assim, inflação é que cada vez sobra mais mês depois que seu salário termina. Você fica com um prazo maior para tentar fazer esticar ali os seus recursos. Mas, então, o que eu explicando é que, na medida que a gente interrompeu esse processo, o governo hoje não pode mais simplesmente imprimir moeda para financiar os seus gastos, ele tem que buscar esse dinheiro na sociedade. Ele vai buscar ou na forma de impostos ou na forma de dívidas. Então, ele pode tomar emprestado, mas as pessoas olham para o governo cada vez mais desconfiadas e falam assim, não, você já está pedindo dinheiro emprestado todo mês. Então, agora eu só vou te emprestar se você estiver disposto a pagar um prêmio maior, um juros ainda maior. Então, a tentativa de financiar esses gastos é que é importante a gente entender. É claro que se o governo começa uma obra, vai fazer aqui, por exemplo, uma duplicação da 232 até Arco Verde, até Serra Talhada, todo mundo comemora. A pergunta não é se esse investimento vai ser bom, se ele vai favorecer os negócios, todo mundo sabe que vai. A pergunta é como que ele vai financiar. Porque se ele te der com uma mão e depois for tomar com outra, aí a gente vai ter que fazer essas contas. E até onde deve ir essa escalada de queda de juros? A gente teve 0,5 ponto percentual, aí já se especula que vai vir 0,5 na próxima, e vai ficar mais ou menos isso. Até onde vai e se uma política mais previsível poderia permitir ao Banco Central acelerar esse ciclo de queda de taxa de juros? Só para a gente retomar uma coisa que eu comentei, nós temos aí essa decisão, né, da taxa de juros feita pelo Copom. O Copom ele se reúne 8 vezes ao ano, mais ou menos de mês e meio em mês e meio. Então, nós temos 8 reuniões anuais. Nesse ano, nós tivemos 6. Nós teremos mais 2. Então, a aposta para esse ano é que se reduza meio e meio, chegando ao final do ano a 11,75, sendo otimista, na última, por exemplo, 0,75, chegando a 11,5, que também não mudaria muita coisa. Mas aí, no ano que vem, nós teremos 8 reuniões do Copom. Só que para o ano que vem, nós temos uma nova meta de inflação. A inflação desse ano, ela está, digamos assim, controlada, porque ela está muito próxima do teto da meta. Se fala muito, mas ela está ali, 4,9 para 4,75, é a mesma coisa, não muda muito. Mas o que acontece? Nós estamos tendo aí esse processo de redução da inflação
muito baseado na queda dos alimentos e bebidas, que é um grande grupo e que é um grupo muito importante para as pessoas, porque parte significativa da renda das famílias com menos recursos é justamente para comprar comida. A comida estando mais barata afeta diretamente, positivamente, essas famílias com mais baixa renda. Então, é perfeito, né, que isso aconteça. Só que esse fôlego da redução dos alimentos, ele vai ultrapassar esse ano? O ano que vem vai ser da mesma forma? A safra brasileira vai ter recordes de novo? Nós vamos ter... O clima vai contribuir, né? Por exemplo, agora que nós estamos num momento muito especial na redução da carne bovina, que é a proteína animal preferida pelo brasileiro, né? Não pelos mineiros que gostam mais de um porquinho, né? Da carne de porco, mas é a carne bovina, então está todo mundo em polvorosa, voltando a comer, a se alimentar com carne bovina. Então, a partir do momento que a gente tem expectativas para a inflação do ano que vem e como é que vai estar o comportamento desse fenômeno inflacionário, ele vai estar extremamente ligado à taxa de juros do ano que vem. Então, essa redução, se ela vai ser um pouco mais gradual, um pouco mais rápida, e até aonde ela vai chegar, ainda são conjecturas, ainda é discutível, e não posso eu afirmar enquanto chegaria, como chegaria. Nós vamos ter mudança em 2 diretores agora do Banco Central, final do ano, dia 31 acaba o mandato, teoricamente eles vão ser colocados por Lula, que está querendo aí uma aceleração, ou de repente nem está querendo essa aceleração da queda, mas joga para a plateia de que é importante, a gente não sabe exatamente o que está por trás disso. Então, nós devemos ter quedas contínuas, começamos um ciclo de queda, mas esse ciclo de queda ele vai ter um momento onde o Banco Central vai falar, não, espera aí, o déficit público, né, os gastos do governo estão muito elevados, isso daí pode repercute, óbvio, na inflação. Também os preços estão começando a fugir do controle, teve algum problema, por exemplo, com petróleo, nós somos extremamente dependentes de petróleo. Olha, nós tivemos uma grande crise econômica mundial em 1973, que foi a grande crise do petróleo, digamos assim. Nós estamos em 2023, 50 anos. O Brasil ainda é extremamente dependente do petróleo. Não que a gente não importa petróleo, na verdade nós exportamos petróleo, mas nós importamos. A base da nossa gasolina, ela é importada, porque a gente não refina ela aqui. Então, a gente fica, por exemplo, na dependência. Um dos itens que mais tem subindo, que a gente chama de grupos, né, dos grupos da inflação, é justamente transportes. Por quê? Por causa da alta do preço da gasolina, que não é o governo que controla, porque justamente como vem esse produto importado, vai depender do câmbio, óbvio, né, como o Maia colocou muito bem, e também vai depender do preço do barril do petróleo tipo Brent no mercado internacional. Essa é justamente a próxima pergunta que eu ia fazer, que ele já avançou um bocado na resposta, mas eu ainda insisto. Vamos tentar ficar mais compreensível ainda. A gente está falando de um ponto da economia em que a inflação em níveis baixos e controlada. O preço dos produtos, principalmente os alimentos, também controlado ou até em pequena redução. Mas os preços dos combustíveis continuam a subir. O preço do barril de petróleo lá fora continua a subir. Então, como é que isso se expressa na inflação? Que relação eu tenho a partir daí? Pronto, então, a gente não é um país tão grande a ponto de as condições internas do Brasil influenciarem o exterior. Pelo contrário. Então, a cotação do milho, o preço da carne no Brasil, o preço da gasolina no Brasil, ele é fixado lá fora. E a gente acaba sendo alguém que segue, mesmo a gente produzindo muito, mesmo a gente sendo um dos maiores exportadores em boa parte desses mercados. Então, o Brasil segue o preço que é estabelecido lá fora. Se esses preços começarem a subir, então vamos dizer assim, um cenário assustador. Vamos dizer que os preços das commodities no mundo inteiro subam 10% no ano que vem. Então, commodities soja, a gente está falando soja, milho, a carne, o minério de ferro e o próprio petróleo.
Se esses preços todos sobem, aqui também eles vão ficar mais caros. A gente falou mais cedo que se a pessoa tem a opção de vender a saca de soja aqui ou lá fora, ele só vai vender aqui pelo mesmo preço que obteria lá fora, convertido em real. Então, uma parte da inflação que o Brasil sofre depende de preços que nem são fixados aqui. E aí, o que resta ao Banco Central fazer? Ele fala, bom, eu não controlo o quanto que o chinês quer comer carne, eu não controlo o quanto que o americano quer comer carne, ou milho, ou o que seja. O que eu controlo é o que acontece aqui dentro. Então, muitas vezes o preço de um produto cotado internacionalmente sobe, o Banco Central tem que subir os juros e fazer outros preços caírem. Então, a gente tem uma média que fica sob controle, mas a gente pode ter commodities em alta, alimentação custando mais caro, e aí a gente força a economia para baixo e aí compra menos carro, compra menos geladeira, para tentar, na média, ter preços. Eu ia perguntar da ação de cada um desses agentes. Então, a gente tem a queda da inflação, vem pelo menos do final do ano passado para cá, ela vem declinando. Isso é mérito da política monetária do Banco Central ou é interferência do governo na economia? Aí é difícil de dizer quanto que cada um contribuiu, mas os dois. A gente tem uma redução no preço das commodities no mercado internacional e a gente também tem um arrefecimento, uma perda de ritmo da economia local também. Eu queria só dar um exemplo do que Maia está falando, que é o caso da carne bovina, né? Nós temos a China, né, como ele citou, que tem aí 1 bilhão e 500 milhões de habitantes aproximadamente. A Índia também tem, mas lá não se come carne bovina, né? Não é um hábito. É sagrado. E lá na China, eles gostam muito de carne suína, carne de porco. Sim. Mas se houver uma mudança no hábito alimentar do chinês e todo chinês começar a gostar de carne bovina e o consumo per capita de carne bovina da China aumentar, a gente para de comer carne no Brasil. Basicamente é isso que acontece. Se eles se agradarem da carne bovina, eles começam a comprar muito, mundialmente dizendo. Quem começa a perder é o mineiro. Não, nesse caso o mineiro Não, o mineiro ganha. Se eles deixarem de comer a carne de porco vai ficar mais barata aqui para nós. Tudo bem, entendi. Vai deixar o nosso porquinho aqui em Minas. Isso. Embora é tudo muito ligado, né? Por exemplo, os ovos subiram que só, né? E nós somos aqui um grande produtor de ovo aqui no Nordeste, nessa região, por exemplo. Consumidor e produtor. Produtor, aqui em São Bento do Una, por exemplo, né? Então, o que acontece? Mas por que o ovo subiu tanto? Ele subiu tanto por N fatores, né? Principalmente ração dos galináceos, enfim. Mas uma das coisas é porque se a carne bovina sobe, eu começo a adorar, amar ovo. Porque o ovo é mais barato e eu vou ser um produto substituto. Então, essa questão de alimentos, ela está tudo muito interligada. Tanto que, por exemplo, aqui em Pernambuco mesmo começou a aparecer mais carne suína, né, coisa que não aparecia, e ela começa a diminuir a venda quando a carne bovina diminui. Então, está tudo muito ligado. Essa parte de alimentação, ela está muito ligada. E quando fala de commodities, por exemplo, como a caso da soja e do milho, aí que complica ainda. Porque quando a gente fala do aumento da soja, não é só o óleo de soja que vai passar como ano passado de R$10, mas ela é a base da alimentação do rebanho bovino. Quando os pastos não estão vultosos, quando não tem muito pasto, ou seja, se lá para o sul, lá para Minas Gerais, por exemplo, tiver um inverno muito rigoroso, os pastos ficarem tudo dizimado com aquela geada lá, o que vai fazer? Vai dar ração para o gado. Se o preço dessa commodity estiver alta, a carne bovina vai subir. Então, é tudo muito interligado e nós não podemos depender, o ano que vem, para uma inflação baixa, dessa continuidade da redução do grupo de alimentos e bebidas. Senhores, apenas 5 minutinhos para acabar essa nossa conversa sobre a economia, que está rendendo tanto, eu estou gostando particularmente. E aí eu perguntava se... Vamos tentar jogar pontos específicos e a gente tenta ser mais sucinto para ver se a gente varre aqui o restinho das perguntas, que o desempenho do agronegócio é o principal motivo dessa melhora dos índices econômicos. Qual é o peso do agronegócio na economia brasileira? A grande história deste primeiro semestre foi o desempenho do agronegócio. No segundo semestre, nem tanto. A gente já está confiante que o setor de serviços está vindo um pouco melhor e a própria indústria está reagindo. A gente também tem uma perspectiva muito boa para a construção civil, né? Construção de prédios, moradias.
a redução dos juros acaba dando uma injeção de ânimo nesse setor. Então, para o segundo semestre, a história tende a migrar mais para serviços e indústria. Mas no primeiro semestre, não tem dúvida, foi o agronegócio. Outra raciocínio difícil de fechar, de fazer, é o desempenho das economias dos gigantes lá fora e o reflexo disso no Brasil. A gente escuta falar de inflação nos Estados Unidos e de deflação na China. Ainda bem que vocês estão sinalizando aí positivo, que tem a ver com a nossa conversa. Então, como é que o desempenho das economias dos gigantes, tipo Estados Unidos e China, que fazem mexer com juros lá fora, interferem na nossa economia? Isso vai ter que ser respondido de maneira sucinta. Eu só vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa que eu ouvia muito, né? Na minha época, quando eu era mais jovem, se os Estados Unidos espirrassem, a gente pegava uma pneumonia, né? Porque nós éramos extremamente dependentes da economia norte-americana. Hoje nós somos extremamente dependentes da economia chinesa. Não é questão de um comunista, capitalista, esse negócio é tudo besteira aí que o povo gosta de falar. Mas é o seguinte, a China é o nosso maior parceiro comercial. A China é o nosso principal comprador. Se o nosso comprador está mal, é óbvio que ele vai afetar a economia do Brasil diretamente. Só um detalhe, é o principal parceiro porque a gente manda muita coisa para lá ou porque vem ou por causa dos dois? Dos dois. Os dois, mas ele também é o maior comprador. E ele é o maior comprador de todos os países do mundo. Quem que mais compra produtos americanos? Chineses. Quem que mais compra produtos alemães? Chineses. Quem que mais compra produtos brasileiros? Os chineses. Ou seja, a economia chinesa quebra o mundo inteiro. Se a economia chinesa entrar em dificuldades, o mundo inteiro entra em dificuldades. Só falando um negócio, na década de 80 o Brasil era maior que a China, a economia. A economia chinesa, ela cresceu tanto, mas cresceu tanto nesses últimos 40 anos que ela se tornou o que o pessoal fala, é isso mesmo, a grande locomotiva do crescimento mundial. O mundo cresceu porque a China começou a comprar desenfreadamente. E antes, quando a gente ria, você comprou um negócio Xing Ling, eles entraram com uma estratégia extremamente auspiciosa nos países, vendendo produtos mais baratinhos. E hoje a China se tornou uma grande potência industrial do mundo, dominando, por exemplo, essa nova fase da indústria automotiva mundial, que são os carros elétricos. Então, a China se tornou o grande player e nós temos como os dois grandes parceiros nossos, a China e os Estados Unidos, somos totalmente dependentes dele, e os nossos irmãos argentinos, que para mim eram um dos mais importantes parceiros comerciais, porque eles compravam da gente produto industrializado. Estão quebrados, né? Estão quebrados. E na década de 80 a gente chegou a quase 30% do nosso PIB da indústria. E agora, no final do governo Bolsonaro, 11% do nosso PIB era da indústria. Aí teve uma desindustrialização, que aí é uma pauta até para um novo debate. Gente, nem deu tempo da gente entrar na taxação dos super ricos. Ontem teve o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, numa audiência pública na Câmara dos Deputados, defendendo a taxação dos super ricos. A gente ia perguntar, talvez a gente fosse esticar, acho que não vai dar mais tempo não, o programa da gente já encerrou. Primeiro, agradecer demais a paciência de vocês, agradecer a presença sempre constante dos dois, principalmente o professor Luiz, que já veio mais vezes, mas vai assinar a carteira, o contrato com a gente também, vai vir mais vezes, a gente gostou. Acho que essa conversa está fluindo bem. A gente falou hoje das perspectivas econômicas com o professor Luiz Maia, economista e professor da Universidade Federal Rural, e também com o professor Sandro Prado, que também é economista e professor da UPE. Eu sou Josimar Paraíba, esteve comigo na equipe do Opinião Pernambuco de hoje, Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Felipe Novaes, Felipe, Daniel Mosca, Marília e Paulo, que são nossos estagiários, e Juca, que está ali sinalizando do meu lado também a participação dele no programa. Gente, a todos uma boa noite e um bom final de semana. Segunda-feira tem mais Opinião Pernambuco, hein?